E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de resolução de exercício e hoje nós vamos resolver o exercício da chave de boca, tudo bem? E duas coisas muito interessantes aqui nesse exercício, né, ó. Primeira coisa é que as distâncias aqui elas não são iguais, ó. Percebam, ó, um é 250 milímetros, o outro é 200 milímetros. E a segunda coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que as forças elas estão inclinadas. Lembra que a gente falou nas últimas aulas que a força ela pode vir de cima para baixo, de baixo para cima, ou da direita para a esquerda e da esquerda para a direita? Dependendo da forma que ela vem, a gente pega a distância. Mas vejam só, pessoal, as nossas distâncias aqui, elas estão ó, na horizontal, ou seja, da esquerda para a direita, né? Ou da direita para a esquerda. Então, para eu poder utilizá-las, eu vou precisar transformar essas duas forças que estão inclinadas em forças na vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima. Porque aí sim eu vou poder utilizá-las, tudo bem? Então nós vamos fazer uma coisa que nós chamamos de decomposição de força. Nós vamos pegar a componente perpendicular dessas forças, a F1 e a F2. Então, primeiro, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, vamos anotar aqui o de sempre, né? Que momento é igual a força vezes a distância. E aí, o que a gente pode, além disso, nós podemos concluir também? A gente pode fazer o seguinte, pessoal. Vamos primeiro decompor essas forças. Eu já falei para vocês nas últimas aulas, né, que quando uma força vai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, nós pegamos a altura, né? Vamos revisar aqui, ó. Se a força está nesse sentido, né, ó, ou se a força está nesse sentido, ou seja, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, nós vamos pegar a nossa distância, aqui, ó, a nossa distância vai ser a altura, né, ó, ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Então a nossa distância vai ser a altura. Se a minha força ela estiver de cima para baixo, ó, ou de baixo para cima, como é que eu vou pegar a minha distância? Eu vou pegar a minha distância, ó, no comprimento, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Como aqui as nossas distâncias elas estão no comprimento, então eu vou precisar transformar as minhas forças nessa componente aqui, ó, para que eu possa trabalhar. Tudo bem? E aí tinha aquela terceiro caso, né, que seriam forças inclinadas, ó. São forças que podem estar com um ângulo de inclinação. Pessoal, é exatamente isso que nós temos aqui, né, ó. Nós temos uma força F1 que está a 15 graus inclinada e nós temos uma força F2 que está a 65 graus inclinada daquele ponto ali, ó. A gente tem que prestar atenção no referencial também. Então, vamos começar decompondo a nossa primeira força. Vejam só. Ele está me dizendo que a força, pessoal, ela está fazendo isso daqui, né? Ó. É uma força de 100 newtons, então eu posso colocar a intensidade dela aqui, ó, no próprio vetor, ó. Certo? 100. E aí ele me diz que aqui, ó, eu tenho um ângulo de, ó, 15 graus. Pessoal, vejam só, isso não é um triângulo retângulo? Novamente nós caímos num triângulo retângulo, ó. Então nós podemos usar a trigonometria para descobrir a nossa componente vertical. E qual é essa componente vertical, pessoal? Essa daqui, né? Ó, essa altura retinha aqui, ó, que seria como se fosse essa força aqui, ó, é o x. Como é que eu faço para descobrir isso, pessoal? Trigonometria. Vamos ver, pessoal. Ó, o seno é o cateto oposto, que é esse carinha aqui, sobre a hipotenusa. Eu não tenho o cateto oposto, então eu vou ignorar o seno. O cosseno é exatamente o que eu quero, né? Ó, eu não quero achar o cateto oposto, eu quero achar o x, que é o cateto adjacente. Como eu já tenho hipotenusa, eu vou utilizar cosseno. Ó, vamos lá. O cosseno de 15 graus, ele vai ser igual a cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 100. Pessoal, aqui é uma multiplicação em cruz, né? Ó, o 100 vezes o cosseno de 15. Então, se eu pegar aqui ó, o cosseno de 15 vezes 100, nós vamos ter 96,59. Então, o x é igual a 96,59 newtons. Pessoal, o que isso daqui é importante? Vejam só, uma força
inclinada a 15 graus de 100 newtons produz uma força perpendicular de 96,59. Então você vê que o ângulo que a força é submetida infere diretamente na força, na potência que essa força tem, né? no valor que ela tem. Perfeito? Então nós já achamos o nosso primeiro x, né? O 96,59. Mas isso, pessoal, é simplesmente a nossa força. Ele pediu que determinar o momento de cada força. Agora aqui é bem tranquilo, né, pessoal? O que é momento? Momento é força vezes distância. Então, o momento vai ser igual à força, que é 96,59, que nós acabamos de encontrar, multiplicado pela distância. Pessoal, do ponto 1 até o ponto 0, né, aqui, não acabamos de ler, o parafuso que atravessa o ponto 0. Então, o ponto de referência é o ponto 0, né? Então, a nossa distância é 250 milímetros. Pessoal, 250 milímetros, quanto que vale em metro? 0,250 metros. Já vamos fazer o outro, 200 milímetros, equivale a 0,200 metros. Tudo bem? Então, agora é só a gente fazer a multiplicação. Vamos fazer a multiplicação agora aqui. Vezes 0,250. O nosso momento 1, né, o momento da força 1, ele vai ser igual a 0,250 a 24,148 Newton. Newton o que, pessoal? Newton metro. Lembrem-se disso. Newton vezes metro, ou Newton ponto metro, né? Por quê, pessoal? Momento, a unidade de medida do momento é Newton metro, certo? Força é Newton, a distância vai ser metro. Se você multiplica Newton por metro, você tem 24.148 Newton metro. Aqui tem um gabarito, pessoal. A resposta está dando 24,1 Newton metro. Está arredondado, mas é isso daqui. Agora, pessoal, é só fazer a mesma coisa para a força 2. Vamos desenhar aqui e vamos tentar entender o que está acontecendo. Na força 2, nós temos isso daqui. A força agora não está vindo de cima da mão para baixo, ela está vindo de baixo para a mão. Ela está vindo assim, pessoal, nesse sentido assim, certo? E aí ela tem uma intensidade de quanto? De 80 newtons. Então eu vou colocar 80 aqui, no vetor. 80 newtons. Aí, pessoal, ele me diz que esse ângulo aqui, externo, o ângulo externo, ele está me dizendo que vale 65 graus. Ele estava falando que esse ângulo aqui, pessoal, o ângulo externo vale 65 graus. E aí a gente pode fazer de várias maneiras, né? A gente poderia pegar aqui, e desenhar, por exemplo, vou dar 2 exemplos, tá? A gente poderia completar esse triângulo por esse lado aqui, certo? E encontrar esse valor aqui. É uma possibilidade, a gente pode fazer isso daí também dá certo. E aí o 80 valeria aqui por fora, certo? O 80 valeria aqui. Esse é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer, pessoal, aqui não tem jeito certo e errado, né? É a gente fazer o triângulo por aqui, né? Desse lado aqui. E aí eu precisaria descobrir quanto que é esse ângulo interno. É bem simples, né, pessoal? Se o ângulo perpendicular vale 90, certo? E aqui eu tenho 65, quanto eu tenho aqui? Olha, é muito simples, 90 menos 65, eu tenho 25 graus. Também é uma forma da gente entender isso. Você pode fazer das duas maneiras que você achar melhor. Lembrando, né, daquela primeira maneira, pessoal, nós vamos ter que usar o seno, porque nós teremos o cateto oposto. Dessa segunda maneira aqui, nós vamos utilizar o cosseno, porque nós vamos procurar exatamente aqui, o cateto adjacente. Perfeito? Na outra a gente procura o seno, então na outra nós procuramos o cateto oposto, nós utilizamos o seno, aqui nós vamos procurar o cateto adjacente, então nós usamos o cosseno.
Pessoal, dá no mesmo, o resultado é o mesmo, não tem erro, tudo bem? Então aqui, ó, se eu for desenhar aqui de novo o meu triângulo, agora com essas alterações, ele vai ficar assim, né, pessoal? Ó. Ficou um pouco feio. Vamos fazer aqui de novo. Ó. Ele vai ficar assim, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Ele sobe, desce e vem para cá. Aqui nós temos o 80, que é o valor da nossa força. Aqui eu vou ter o meu y, que é o que eu quero encontrar. E esse ângulo interno aqui, ó, eu vou ter 25 graus. Aí você pode fazer da forma que você quiser. Perfeito? E aí, ó, é só agora nós podemos fazer essa conta matemática, né? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer aqui embaixo. Ó, pessoal, eu quero o y, né? Então, eu vou usar cateto adjacente. Então, eu vou usar cosseno, ó. O cosseno de 25 graus, ele vai ser igual ao cateto adjacente, que é o y, dividido por 80, certo? Aí agora é só multiplicar em cruz, né? O y ele vai ser igual a 80 vezes o cosseno de 25, ele vai ser igual a 72,50 newtons. Perfeito? Tranquilo, né? A gente já está habituado com esse tipo de continha. Só deixar aqui certinho. Aqui, ó. Vamos deixar aqui um pouquinho maior. Perfeito? Agora que nós temos a força, pessoal, nós conseguimos encontrar essa força perpendicular aqui, que vale 72,50. É só utilizar a fórmula do momento, né? Ó. Então, o momento ele vai ser igual à força vezes a distância. Deixa eu só mudar a cor aqui. A força vale 72,50 e a distância, pessoal, vale quanto? Agora é essa distância aqui, né? Ó, porque é da força 2. 200 milímetros, que equivale a 0,2 metro. Tudo bem? Ou 0,200, né? Mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui que o nosso momento vai ser igual a 14,50 newton. O que, pessoal? Newton metro. Ó. Newton metro. E foi isso. Então, era exatamente isso que nós tínhamos que fazer. E aí deu tudo certo. Então, nós temos aqui a resposta da força 1 e nós temos aqui a resposta da força 2. Tudo bem? Momento 1 e momento 2. Pessoal, espero que vocês tenham entendido os conceitos, que são mais importantes ainda. Treinem trigonometria também, é uma coisa que a gente precisa muito, é muito útil. Agradeço a presença de todos e até a próxima aula.